Boa noite, companheiros. Vamos iniciar mais uma reunião virtual do Grupo Espírita Alta de Souza. Hoje, com o tema Uniões Antipáticas, na parte 4ª do Livro dos Espíritos. E, para começarmos, vamos fazer a nossa preparação de ambiente com uma poesia de Alta de Souza, do livro Alta de Souza, Psicografia de Chico Xavier, de título Rimas da Esperança. Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Vamos orar. Jesus, mestre amado, mestre amigo, ajuda-nos a todos, almas desiludidas, em busca do caminho, que não desanimemos ao longo desta busca, que não esqueçamos que estás sempre conosco e que devemos esperar, não esperar sentados, mas esperar através do trabalho, que as oportunidades apareçam e que possamos corrigir situações, melhorar ânimos e animar também aqueles que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que recebemos. Ampara todos os nossos companheiros de caminhada, todos aqueles que estão em nossas mentes, todos aqueles que neste momento de dificuldade estão encontrando uma dificuldade um pouco maior, que possamos todos mantermos-nos firmes com esperança, acreditando sempre que o melhor virá. Que possamos iniciar a nossa reunião em vosso nome e, sobretudo, em nome de Deus. Que assim seja. Muito bem, nós vamos então iniciar com o nosso estudo especificamente das questões 939 e 940 do Livro dos Espíritos, na parte 4ª das Esperanças e Consolações, capítulo 1º das Penas e Gozos Terrestres, e falar das uniões antipáticas. Essa pequena quadra de Alta de Souza já é um introito para o nosso tema. Por quê? Porque quem está dentro de uma união antipática, a primeira coisa que precisa é da esperança. A segunda coisa é que, ainda que desiludida, cansada, não pode desanimar, não pode perder a esperança. E dentro dessa esperança, tem que seguir trabalhando e esperar que possam vir dias mais amenos, de menor dificuldade. E é isso que nós vamos analisar em cima aqui dessas duas questões. A 939, na verdade, 3, né? A 940 e a 940A. E vamos ver o seguinte, que na 939, Kardec pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos, aqueles que se gostam, aqueles que têm afinidade, são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Então, essa primeira pergunta já fica naturalmente dividida em duas ou três, né? Pelas interrogações em duas,
mas pela maneira como Kardec coloca a questão, podemos até dizer em três. Por quê? Porque, primeiro, ele quer saber o seguinte: se as almas, os espíritos simpáticos, são induzidos a unir-se, como é que pode haver uniões antipáticas? Essa seria a primeira questão. A segunda questão é como é que um amor sincero, ou seja, duas pessoas que se unem através de um sincero amor, como que passa a receber de alguém, né? Um dos dois passa a ser indiferente ao outro, ou até sentir repulsão. E depois, a segunda questão é como é que uma viva afeição, uma afeição real, verdadeira, de dois seres, pode se mudar por uma antipatia e até mesmo chegar à condição de ódio. Então, na resposta, os espíritos nos dão todas as explicações necessárias para que nós compreendamos. Por quê? Eles já começam explicando o seguinte: quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pela aparência? Então, nesse momento aqui, eles estão chamando atenção para o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Se nós usarmos mal o nosso livre-arbítrio, as consequências não poderão ser boas. Bom, consequências tenderão, não é obrigatório, mas tenderão a ser negativas. Então, se um ou dois daqueles que se unem acreditam amar, mas amam apenas as aparências, quando as aparências caírem, quando aparecer a realidade do dia a dia, vai se desiludir. Vai achar que aquela pessoa não é a pessoa com quem iniciou a união. Mas é a pessoa. Apenas agora sem máscara. Agora sem esconder as suas deficiências mais visíveis atrás de aparências que o contato mais superficial, de menor tempo e de menor profundidade, permitem. Mas não depois que a união é diária. Não depois que tudo que fazem necessita um do outro. E acrescentam mais adiante os espíritos. Só experimentaram um encantamento material. E esse encantamento material, podemos entendê-lo de várias maneiras. Material por recursos financeiros, material por patrimônio e material também por beleza física. Ou seja, é um encantamento realmente passageiro, que depois tem mais dificuldades de sobreviver. Isso nos faz lembrar da parábola do semeador. As sementes têm dificuldades diferentes para se vingarem e produzirem, dependendo do solo onde elas são colocadas. Então percebam, se o amor que um nutre pelo outro é a semente que ele vai plantar, se o outro é um solo difícil, um solo estéril, um solo duro que não permite que a semente adentre um pouco para fugir dos rigores do sol, se é um lugar cheio de arbustos, de espinheiros, etc., que também não deixam que a planta
se desenvolvam. E cada um de nós, de certa maneira, é um solo. Somos uma semente e somos um solo. Então, para que exista a efetiva germinação e o crescimento sadio, e entendam, quando falo crescimento sadio, é um crescimento natural, normal. Reparem que as árvores que crescem e se desenvolvem não são elas belezas de perfeição. Umas são tortas, outras são com ramificações complicadas, etc. Mas elas estão lá a vingar e continuar. A mesma coisa são os relacionamentos. O fato de haverem problemas, o fato de que as pessoas não consigam a concordância plena e constante do outro, não significa um mau relacionamento, uma união antipática. É apenas uma relação de duas pessoas que são diferentes. Porém, há alguns que são efetivamente antipáticos, em que uma pessoa faz de tudo para molestar a outra, para destruir a outra, para que a outra não consiga alcançar a felicidade. Essa é uma união antipática. Mas uniões com dificuldade, mas visando o mesmo objetivo, visando alcançar o bem comum, são uniões, digamos, normais para um mundo de provas e expiações. E aí, continua mais abaixo da resposta. Votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Aqui ele já está falando daqueles que conseguem superar. Porque muitas uniões, que às vezes até parecem destinadas à antipatia, à destruição, à curta duração, elas vingam. Vingam por quê? Porque ambos descobrem a ternura de estar com o outro. Por quê? Porque apesar de talvez serem diferentes, de talvez até não terem se interessado por algum aspecto material um do outro, a sua boa vontade, a sua alma, a fim de construir algo positivo, busca caminhos, busca meios de conseguir chegar a uma relação sadia. E se ambos fazem, a probabilidade de se conseguir chegar é enorme, apesar das dificuldades, apesar das diferenças. Apesar que muitas vezes não é compreendido, mas também o outro muitas vezes não é. Então, se cada um busca, eu ia falar ceder, mas não sei se a palavra é ceder, busca encontrar um equilíbrio da união, ela vai acontecer. É o votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Ou seja, aquela união que até pode ter tido um interesse material no início, ela também trazia dentro dela uma estima, um querer bem, um gostar. Podia não ser um grande amor, mas era um gostar que pode ser trabalhado, que pode ser devidamente regado, adubado e se transformar num verdadeiro amor. Por quê? Porque é o espírito quem ama e não o corpo. Então tudo está em nós, espírito, não é o corpo. O corpo é só esse envoltório. As coisas estão todas no espírito. E existem duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Ou seja, eu gosto daquela pessoa de corpo bonito, mas não observo que tem uma alma feia. Essa é a questão. Então, na hora que a alma feia se faz prevalecer na relação,
o corpo bonito vai perdendo a sua capacidade de empolgar. Né? E os que julgam amar-se com amor eterno passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Pode chegar a isso. Por quê? Porque se a pessoa achar que foi traída pelo erro que ela cometeu, não o outro, ela não avaliou e não o outro. Então, se ela chega à conclusão disso, ela pode sim passar a odiar o outro. Agora eu pergunto, faz sentido? Nós estamos aqui para nos amarmos, para buscarmos a felicidade. Não é a felicidade plena, aquela felicidade utópica que não existe nesse planeta de provas e expiações, entre nós, com as nossas imperfeições todas, mas a felicidade possível de pelo menos não termos picuinhas, pés à frente para tropeçar, de não termos essas coisas todas numa relação mais íntima, numa relação em que os dois disseram que amavam um ao outro e que queriam viver juntos para se ajudar ao longo da vida. Então, se um se julga traído e acha que tem o direito de permitir que o seu sentimento vá para o ódio, esquecendo do amor, essa pessoa também tem que perceber que o outro está na mesma situação, muito provavelmente. Então, por que não buscar a vida em comum de maneira respeitosa, de maneira a criar condições para que exatamente aquela estima que está mais acima colocada apareça. E da estima bem trabalhada pode-se chegar a um amor. Não vai ser aquele amor, mas vai ser amor. Vai ser querer bem. Vai ser ajudar e não tentar prejudicar, muitas vezes, um ao outro. E aí, na 940, o que nós temos? Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos, amaríssimos com efeito, ou seja, muito amargos. Não são apenas amargos, são muito amargos. E essa é uma das infelicidades que nós, muitas vezes, somos a causa principal, pelo mesmo motivo que está colocado lá em cima. Não analisamos bem com quem nos juntamos. E aí, o que ele coloca? Que nós sofremos as consequências dos nossos prejuízos, pré-juízos, juízos prévios. Então, percebam o seguinte: se erramos na avaliação, né, se a gente busca a satisfação do orgulho e da ambição mais do que uma afeição mútua, não podemos depois reclamar que estamos com alguém que não nos ama, que não nos quer, que não nos suporta, que tudo faz para que a gente não consiga ter paz, não consiga ter alguma felicidade. Mas o mais interessante desses tipos de relações, quando a gente observa na sociedade, porque elas aparecem muito, é que mais
Infeliz é quem tenta causar a infelicidade do outro. O que bate com os ensinamentos cristãos? O Cristo nos disse isso, que temos que ter pena daqueles que não sabem se amar. Porque quem não sabe se amar não consegue amar ninguém. Não foi à toa que ele disse: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, não consigo amar o outro. Esse é o grande problema. É o problema das pessoas, das relações em que as pessoas estão envolvidas e da sociedade onde essas pessoas estão inseridas. É a falta de amor. Mas o primeiro amor é o amor a si próprio, que talvez comece como um amor egoístico, mas ele passa a ser um amor altruístico na hora que nós percebemos que para sermos felizes temos que semear e disseminar a felicidade à nossa volta. E a felicidade pode ser apenas um ambiente ameno. Não necessita ser algo uau. Um ambiente ameno já é um ambiente agradável e que vai propiciar que as pessoas se sintam felizes. Então, nós temos que ver que esses dissabores são amargos, bem amargos, mas que são frutos da nossa avaliação, nossos erros. Nós nunca aceitamos que erramos, nós nunca aceitamos os nossos erros, que não olhamos adequadamente antes de tomar uma decisão. Mas isso acontece. E quando acontece, temos que saber lidar com isso. E na 940A, nos coloca assim, mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? A resposta é que há. Mas esse há é aquele há bem característico da espiritualidade superior. É, você é uma vítima inocente, mas poderíamos colocar entre aspas esse inocente e entre parênteses um aparentemente. Por quê? Porque em seguida a espiritualidade nos coloca e para esta vítima inocente, é uma dura expiação. Então, se é uma dura expiação, se está expiando, é porque causou alguma coisa antes, que talvez não se lembre, que talvez seja de uma outra encarnação, e que agora está expiando. Então, a vítima inocente, ela é parcialmente inocente. Talvez inocente agora. Nada fez para isso. Foi de peito aberto, com todo o carinho, com todo o amor, realizando o que entendia que seria uma boa escolha, uma boa opção e que tudo daria certo e seriam felizes para sempre. Mas não foi assim que aconteceu. Aconteceu o que nós já vimos nas duas questões anteriores. E aí, os efeitos amaríssimos servem como uma dura expiação. Ela é dura. Mas, em compensação, se este espírito souber se conduzir adequadamente, ele vai estar no futuro aurindo consolação, que é o que está mais aqui abaixo. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Então é uma expiação dura, é um sofrimento. Mas lembremos, infelizmente, nós só crescemos, só aprendemos sofrendo. Ainda somos assim. Não aprendemos nos livros ainda. Só aprendemos com muitas horas de estudo, de exercícios, disso, daquilo. Então é isso. Mas se pelo menos conseguimos perceber o seguinte: se estou expiando,
e isso está sendo duro, está sendo difícil, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou, se não resolvendo uma questão entre ambos, pelo menos ganhando mais condições para enfrentar outras condições de futuro, outras situações de futuro. Então, é muito importante aqui. Por quê? Porque a gente esquece disso. É a nossa responsabilidade da qual nós sempre buscamos fugir. A culpa é sempre do outro. Nós nunca erramos. Nós nunca somos culpados. Essa palavra, então, as pessoas fogem dela mais do que não sei do que. Culpa, culpado. Né? Mas é isso mesmo. Temos a nossa responsabilidade. Porque senão, gente, o que é o livre-arbítrio? Se eu tenho liberdade de arbitrar, ou seja, de escolher, eu também tenho que arcar com as consequências das minhas escolhas. É isso. E, para finalizar, todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças tão íntimas também desaparecerão. E esses preconceitos, vamos entender o seguinte, podem ser inclusive não apenas os preconceitos sociais, mas os preconceitos das próprias pessoas envolvidas na relação, que trazem consigo conceitos prévios. Conceitos, por exemplo, do que seria uma relação entre duas pessoas. E o escolhido, ou a escolhida, não atende. Não faz exatamente o que a pessoa esperava. E isso é um motivo de sofrimento, de decepção e de querer punir o outro por não atender às suas expectativas. Quantas coisas a gente vê em 3 pequenas questões, com respostas tão simples, mas que nos fazem parar para pensar nas nossas próprias vidas, nas vidas de pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, e que muitas vezes passam por esses dissabores que não precisavam ser dissabores tão duros, tão amargos, mas o são, porque nós ainda não sabemos amar. Não sabemos amar a nós, não sabemos amar ao nosso próximo e, consequentemente, não sabemos amar a Deus. Paremos, pensemos um pouco sobre isso, aproveitemos essa oportunidade, tá? E vamos então à nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus, a Deus, o amparo dessa reunião, esse momento de reflexão que pudemos ter e pedindo forças para todos nós, para podermos continuar firmes em nossa caminhada, cada um com as suas dificuldades. Dificuldades de relacionamento para uns, dificuldades financeiras para outros, dificuldades físicas para outros, os mais diversos tipos de dificuldades, talvez não conseguisse falar todos, mas que cada um de nós encontre na nossa própria dificuldade uma condição para descobrirmos o amor, para descobrirmos a esperança, para colocarmos em prática esse amor e essa esperança, trabalhando por um futuro melhor, para nós e para todos aqueles que nos cercam, que amamos e que gostamos. Dá-nos forças, Senhor Jesus, e que possamos, em vosso nome, em nome de nossa querida Alta de Souza, e sobretudo em nome de Deus, dar por terminada essa nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.